No momento da história em que parece que todos estão convencidos da importância da educação, o Jornal Nacional homenageia a categoria dos professores com um retrato dessa profissão. A rotina, a necessidade de qualificação, as carências e desafios de quem decidiu dedicar seu esforço e seu talento para formar cidadãos brasileiros. Cíntia morre de medo desse rio. Não sabe nadar. Mas 6h30 da manhã, aí está ela, indo para o trabalho. Giane, para economizar, trocou o ônibus pela bicicleta. 10 quilômetros pedalando. Giane e Cíntia não se conhecem. Estão separadas por quase 5.000 quilômetros. Mas o destino delas, todos os dias, é o mesmo. Cíntia é do Amazonas, dá aula numa escola a 40 quilômetros de Manaus. Na mesma sala estão alunos de 3 séries diferentes. Daqui eu já vou e faço faculdade à noite, de pedagogia. Pedagogia é o sonho de Giane. Ela dá aulas em Barreiras, interior da Bahia. Tem 22 anos, é professora há 5. Trabalha durante o dia e à noite faz pré-vestibular. Quer continuar na profissão, mesmo com um salário de R$260. Isso não é desculpa para não fazer um bom trabalho, né? Eu procuro fazer aquilo que eu posso e às vezes até o que eu não posso. Doses de sacrifício são bem-vindas. Salário de professor é cada vez mais um atrativo menor no mercado de trabalho. A média no Brasil é de R$640 por mês. No Nordeste não chega à metade. O efeito colateral é o desinteresse crescente. Sobram vagas nos cursos que formam professores nas universidades públicas. 6% não são preenchidas. E nas particulares, quase a metade, 41% das vagas estão sobrando. A média de idade de quem está na sala de aula é cada vez maior. 53% dos professores têm entre 40 e 59 anos, próximos da aposentadoria. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre as cores. Vilma e Adriana estão na profissão há 18 anos, com sentimentos semelhantes. Eu sou feliz na profissão que eu escolhi. Eu gosto muito do que eu faço mesmo. Mas a carreira das duas seguiu caminhos bem diferentes. Adriana dá aula numa escola particular de São Paulo, ganha R$3.500 por mês. Vilma é professora de escola pública, salário pouco mais da metade, R$1.800. Vilma trabalha em 3 escolas diferentes, de manhã, de tarde e de noite. A gente entra, passa a matéria, sai, vai para outra sala, volta, vai para outra, volta. Às vezes eles até querem falar com a gente, mas eu tenho que estar numa outra sala. Esses são apenas alguns dos diários de classe da professora Vilma. Só hoje ela deu aula para 14 turmas, 560 alunos. Nesta classe ela fica até às 11 horas da noite. E amanhã começa tudo de novo. Que horas, professor? Amanhã? 15 para 7. 15 para 7? O incrível é que o ânimo continua o mesmo do começo do dia. Os alunos são testemunha. Ela quer continuar dando aula e a gente quer ir embora. Aí a gente quer botar ela da porta para fora, mas ela não sai. Vilma passa 53 horas por semana dentro da sala de aula. E não é exceção. Mais de 600 mil professores no Brasil têm jornada parecida com a dela. Adriana, por sua vez, passa 20 horas por semana com os alunos. É o ideal. Tem tempo para preparar as matérias, tempo para estudar. Formou-se em artes plásticas, psicologia, computação e planeja outros cursos pela frente. As próprias crianças já vêm cada vez exigindo mais da escola. Se você não se atualiza... E se você não se atualiza, não tem como você acompanhar. Adriana é caso raro. Mais de 200 mil professores brasileiros não têm sequer o ensino médio, o antigo 2º grau. Menos de 1/3 tem formação universitária, que é obrigatória para professores a partir da 5ª série. Ele não tem condições de preparar, então... como é que ele está dando aula? Como é que ele tem condições de fazer um planejamento bem feito? Vilma é formada em artes plásticas, mas desde que saiu da universidade, nunca mais conseguiu fazer curso algum. Qual é o seu sonho como professora? Vilma para, reflete. Como professora, é preciso tempo para responder essa pergunta. é que de fato fazer algo por essas crianças que na verdade a gente não faz. A turma é de futuros mestres. Só há um rapaz aqui.
A proporção é semelhante ao quadro de professores no Brasil. 85% são mulheres. E a maioria começa a formação trocando o ensino médio pelo curso de magistério, mas de olho no futuro. Tem que fazer vários cursos, fazer faculdade, não parar, não estacionar. Professores com curso superior são hoje maioria no Brasil, 57%. 10 anos atrás eram 45%. Obrigada. Thaís cumpriu a promessa de continuar estudando. Se formou em pedagogia e ainda fez pós-graduação. Como dá aula para o jardim de infância, terceira série, nem precisaria ter diploma universitário. A exigência só vale a partir da quinta série. Eu vejo que cada vez mais o mercado está exigindo profissionais com mais especialização, com mais o currículo mais aperfeiçoado, né? O Ministério da Educação chegou a fixar prazo para que todos os professores brasileiros tivessem curso superior. Mas mudou o governo e caiu a exigência. O MEC alega que a medida expulsaria das salas de aula cerca de 540 mil professores. E as crianças seriam as mais prejudicadas. Para este especialista, o professor brasileiro aprendeu a trabalhar as deficiências. O professor brasileiro tem de positivo que ele se dá bem com um modelo desse, de criar, de inventar coisas. E a sala de aula tem que ser um lugar de simulação. Criatividade não falta a Marianita. Preocupada com o alto índice de repetência e com a evasão escolar, ela inovou. Esse aqui é um bingo para nós construirmos palavras. A gramática agora é brincadeira séria. Tem que pensar, né? Daí ajuda o cérebro a pensar melhor, assim, prestar mais atenção nas aulas. Estou sempre procurando, estou lendo, estou fazendo cursos quando oferecem, né? A não ser que seja, assim, uma coisa que extrapole o meu orçamento. Um programa criado aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul está abrindo as salas de aula para os professores que não querem parar de estudar. Não é preciso ter curso superior nem fazer vestibular. A única condição é estar lecionando. A Faculdade de Educação oferece 211 vagas neste semestre. Eneida, professora do ensino fundamental, pagou R$ 35 para frequentar aulas de matemática. Se eu ficar assim só, fazer o magistério e parar por aí, eu não vou acompanhar a evolução da tecnologia. Isabel também gostaria de voltar a estudar, mas o dia a dia não deixa. A jornada de trabalho não termina nem quando chega em casa. Corrige provas e prepara a aula do dia seguinte. A família trabalha junto. Tem que ajudar. Ela gosta disso, não adianta, vai morrer dando aula em cima desse... É só que eu sei fazer direito. A professora enfrenta também a estrutura precária do local de trabalho. Na escola ainda funciona o velho mimeógrafo. De repente eu me aposento primeiro do que ele. E falta material. A gente usa o mínimo do mínimo, né? É a canetinha só, a folha de ofício, a matriz, é só o que a gente tem de recurso. Se a gente tivesse massinha de modelar, se a gente tivesse tinta para pintar, tivesse argila, sei lá, horrores, mas não tem, então tem que ser só ali. Galinha, nha, pinheiro, banhista. A carga horária é pesada, 60 horas semanais. Se sobrasse tempo... O atendimento dele seria muito melhor, com certeza. Eu teria mais paciência, teria mais tempo de programar as aulas, seria mais diversificado. Seria outro tipo de aula, o nível seria melhor da aula e tudo. Uma visita sentimental. Ariano Suassuna volta ao ginásio pernambucano, onde descobriu a literatura, o teatro, a filosofia e uma paixão definitiva. Para ser professor, eu tinha vocação, como tenho. Criador de personagens inesquecíveis como João Grilo e Chicó, do Alto da Compadecida, Ariano se tornou professor aos 17 anos e não parou mais. Hoje, suas aulas são espetáculos. Eu gosto muito de entrar em contato com a juventude. Tenho o que ensinar a ela, mas tenho muito que aprender também. As primeiras lições ele aprendeu numa pequena escola, como tantas outras no sertão nordestino. Aqui a professora é quase heroína. Dona de casa, agricultora, mãe. Egna Silva percorre a pé os 5 quilômetros que separam o sítio da escola. Na mesma sala, 21 alunos de 3 séries diferentes. Caprichosa, ela prepara o material didático. Aproveita a natureza para dar aulas de ciências. Ela tem caule, ela tem folha, tem flores
também tem fruto já. Agreste de Pernambuco. Aqui a natureza árida deixa de herança a escassez e o analfabetismo. Terra de sacrifícios, onde educação é privilégio. Quem tenta viver do ofício de ensinar tem que vencer desafios. Para chegar à área rural de Lagedo, a professora Maria Jazilda precisa viajar de caminhão. Já é noite quando pega a estrada de terra. No trajeto, buracos, saculejos e poeira durante quase 1 hora de desconforto. Na sala, agricultores que não tiveram a oportunidade de aprender. Mãos calejadas do trabalho no campo são levadas a desenhar as letras pela professora dedicada. O resultado vai surgindo aos poucos. De jeito nenhum, a gente esquece ela. Um abismo tecnológico separa a escola rural desta turma de engenharia eletrônica da Universidade Federal de Pernambuco. Apenas 6 alunos, cada um com o seu computador. Recursos de última geração. O professor doutor trocou um salário de executivo para ganhar menos na sala de aula. Eu acho que eu estar aqui e ter voltado do mundo empresarial para a academia é uma prova para mim mesmo que eu gosto muito daquilo que eu faço. A dedicação exclusiva é privilégio de poucos. Este professor de redação enfrenta uma maratona para dar conta de 3 empregos de manhã à noite. Para não perder a voz, goles e mais goles de água. O professor acumula 23 turmas, crises de gastrite e estresse, mas não trocaria a profissão por nenhuma outra. A satisfação não é a mesma para quem trabalha em áreas violentas do Grande Recife. Esta professora convive com medo todos os dias. O índice aqui na escola de alunos drogados muito alto, entendeu? Inclusive, eles próprios traficam. Tenho consciência que eu corro risco, tenho consciência que a qualquer momento que eu possa reagir com algum aluno, eu posso amanhecer morta, vamos dizer assim. Mas o que move professores tão diferentes com o mesmo entusiasmo? É conseguir levar os seus alunos a acreditar que vale a pena estudar. É emocionante você ver o jovem, né, compenetrado com o conhecimento, né? O conhecimento que liberta, o conhecimento que vai possibilitar ele trilhar novos caminhos, né? E ir além do que eu já fui. A alegria do conhecimento existe e é uma alegria ardente. Quando a gente sente que, a gente como professor sente que os alunos entraram em união com ele para desfrutarem juntos essa alegria do conhecimento, esse é o grande momento da vida de um professor. A gente gosta de dar aula, mas ninguém dá 14 horas de aula por dia por prazer, né? Depois da 6ª hora de aula, você já começa a fazer quase que como máquina, gravador repetindo aula, repetindo aula. Para esticar o salário, milhares de professores no Brasil esticam também a carga horária, no limite do cansaço. Você vai pegar o turno da noite, você já está esgotado, você já não está aguentando mais nada. Essa voz já rouca já é o efeito da sala de aula. Pelos dados do Ministério da Educação, quase 60% dos professores do 3º ano do ensino médio trabalham em 2 ou até 3 turnos. No último ano do ensino fundamental, são 51% dos professores com essa jornada. Bom dia! Bom dia! Hoje a gente vai ter aula de História. É o caso de Maria da Glória, que dá aula em 2 escolas públicas na periferia de Brasília. Daqui a pouco a professora Glória vai completar 12 horas de trabalho. E é assim a semana inteira. Uma rotina pesada que torna mais difícil o desafio de não parar no tempo. Como levar aos alunos todos os dias informações atualizadas? Às vezes tem cursos e a gente não pode fazer porque não coincide com o horário. Não sobra tempo? Não sobra tempo. Fica o 4º turno, né? Depois da meia-noite, quando tem alguma coisa para a gente se atualizar um pouco, porque senão vai dar aula ultrapassada. Aí a gente vai falar da União Soviética como se ela existisse ainda. Preparar melhor os professores é um dos grandes desafios do Brasil. No ano passado, 557 mil profissionais de escolas públicas passaram por treinamentos financiados pelo governo federal. Mas são 1.920.000 professores nos ensinos fundamental e médio.
A partir do ano que vem, os professores de primeira a quarta série que passarem por cursos e forem aprovados em um teste vão ganhar uma bolsa de estudos, aproximadamente R$ 120 por mês. Não resolve porque ainda é pouco. A gente tem que acabar com o fingimento. Não vou ficar aqui dizendo que estou fazendo maravilha. É pouquinho, mas já vai ser um salto. E um salto que, se a gente se mantiver ao longo de alguns anos mais, vai fazer com que o Brasil saia da posição de um dos últimos países do mundo em educação. Para Francisca, a ajuda pode fazer diferença na sala de aula. Eu não tenho assinatura de jornal, de revista, mas eu acho que se a gente pegar essa pequena ajuda e empregar toda em busca de conhecimento, eu acho que já é alguma coisa. O governo também prepara um programa de avaliação para os 240 mil professores universitários. Nas federais, de cada 10 professores, 8 têm dedicação exclusiva. O salário médio é de R$ 3.600, já contando com os acréscimos por publicações de trabalhos e pesquisas. Este professor dedicou 14 anos aos estudos para conquistar o título de doutor em sociologia e desabafa. Não nos sentimos valorizados com a remuneração. O professor universitário, infelizmente, tem que lidar com dificuldades para comprar livros, para poder se atualizar, para manter suas condições mínimas. E, infelizmente, de um modo geral, nós percebemos que a sociedade brasileira ainda não deu o devido lugar, né, e a importância para o professor universitário. Para cumprir todas as metas já estabelecidas para a educação, o Brasil terá que investir mais. Atualmente, governo federal, estados e municípios gastam juntos 58 bilhões de reais por ano. Em 8 anos, segundo o MEC, o ideal é que o investimento chegue a 150 bilhões. A questão é como preparar uma boa aula. Jovens de 16, 17 anos aprendendo didática. Eles escolheram ser professores. Muita gente fala que, você vai ser professor? Não, ganha pouco, não sei o quê. O que você vai ser? Quem é que vai te dar aula? Um professor. Todas as pessoas, elas têm que passar por um professor se elas quiserem ser alguém na vida. E elas se esquecem disso. Nicolas comemora o elogio da professora. Quando Laurel Adams começou a dar aulas nos anos 70, ainda era o tempo do quadro negro. O professor falava e as crianças só ouviam. Hoje há muito mais interação com os alunos. A ênfase é desenvolver as habilidades que vão ser importantes para a vida adulta, para a vida real. Em 32 anos de profissão, Laurel acompanhou não só as transformações no currículo, mas também a redução gradual do investimento em educação. Estão sempre cortando o orçamento. Você começa com esse tanto e termina com esse pouco. Mesmo no país mais rico do mundo, os professores tiram dinheiro do próprio bolso para comprar lápis, papel, materiais básicos, conta Laurel. Do contrário, não conseguimos trabalhar. Ela acha que o salário na rede pública americana é baixo, o que reflete a pouca importância que a sociedade dá ao trabalho do professor. Até carpinteiros ganham mais do que professores. Para melhorar a renda, muitos têm um segundo emprego como garçonetes ou garçons, afirma o diretor da Federação de Professores de Nova York. Os cortes no orçamento da educação sobrecarregam os professores com outras funções. Em Oklahoma, depois das aulas, eles têm que limpar a sala e recolher o lixo, porque os faxineiros foram demitidos. Mas não é só a falta de recursos que preocupa. A violência ameaça as salas de aula. Uma pesquisa da Federação de Professores de Nova York revela que a agressão física contra professores aumentou 43% no ano passado. O professor Isidore Rosenthal, do ensino secundário, exibe a cicatriz deixada pela agressão de um aluno. Ele quebrou uma cadeira de metal na minha cabeça. Como vamos atrair e manter novos professores com esse tipo de estatística? Pergunta a presidente da federação. A crise na educação americana contrasta com o que acontece do outro lado do Atlântico.
Um continente de pessoas letradas. A Europa Ocidental se orgulha de ter praticamente erradicado o analfabetismo há mais de 3 décadas. E nenhum governo nega que esse mérito é do professor. Nas universidades europeias, ninguém dá aula sem antes fazer pelo menos um mestrado de 2 anos. Para crescer na carreira do magistério universitário só com doutorado ou algo mais. O resultado faz diferença no aprendizado dos alunos. Quase 60% deles conquistam a nota máxima no exame do fim do curso. Para ensinar o beabá, também é preciso estar preparado. Mesmo no ensino fundamental, quem quer ensinar deve estudar bastante. São 4 anos de faculdade até se formar bacharel em educação. Essa é uma das exigências aqui na Grã-Bretanha para poder dar aula. A outra forma também exige diploma universitário. Depois de terminar uma faculdade qualquer, o interessado tem que fazer 1 ou 2 anos de treinamento escolar. Por lei, as escolas até podem contratar professores sem formação. Mas dificilmente isso acontece por causa do exame que o Ministério da Educação faz de 3 em 3 anos. Sem aviso prévio, a escola recebe a visita de 2 fiscais por sala. A vice-diretora Suzanne Bailey explica que durante 2 semanas eles analisam o desempenho dos educadores. Quem não passa é demitido e a escola pode até ser fechada. A qualidade dos professores é a alma do ensino, diz a vice-diretora. Habilidades e conhecimentos adicionais também fazem parte do currículo de qualquer professor britânico. Computação, matéria dada desde a primeira série, é fundamental. Mas saber ensinar com criatividade faz diferença. Graham Holman, formado em educação há 9 anos, diz que o fato de saber tocar violão ajudou na hora de conseguir um emprego na escola. Até conquistei um salário melhor, diz ele. No velho continente, o magistério é uma profissão cada vez mais moderna. Rigor e disciplina são características do técnico de vôlei Bernardinho. Mas o que ele assume é que teve uma fonte de inspiração. O professor de história no ginásio, José Loureiro, era um dos mais durões, mas também um dos mais queridos. Quando vejo pessoas como o Bernardinho e que uma grande quantidade de crianças, jovens, adolescentes vêm pedir autógrafo e tal, isso é um reconhecimento ao homem que ele é. E eu acredito que eu tenha dado uma pequena contribuição para isso. O carinho dos alunos ficou registrado neste desenho do professor, com assinaturas no verso. Aqui, eu estou aqui. Muitas vezes com os nossos professores ou com os nossos treinadores, quando muito jovens, a gente é exigido muito e acha, puxa, o cara não gosta de mim. E depois você vai ver, puxa, como ele contribuiu, né, no meu crescimento, na minha formação, como foi importante nesse processo todo. Eu acho que ao ser desafiados, a gente entende que a vida é feita de desafios. A última vez que Ana Botafogo viu as professoras de literatura e de geografia foi há 30 anos. Me lembro daquela menina que circulava discretamente, que nem uma Sílfide. Ela passeava pelo colégio, né? E ela já era uma marca, né? Eu acho que já estava ali uma bailarina no seu embrião. Mas não foram só os passos perfeitos e a leveza de bailarina que contaram. Outros ensinamentos ficaram no coração e serviram como base para toda a vida. A Sandra, sobretudo, me deu esse amor pela literatura. Eu fiz faculdade de letras. E nas viagens que já fez pelo mundo, nunca se esqueceu de Dona Regina. É muito importante você se situar no Brasil e no mundo. É horrível quando às vezes você abre um jornal e não sabe aonde está situado. Me situo muito bem mundialmente devido às aulas de geografia da Dona Regina. Na verdade, eu exigia o que as alunas podiam dar. Podiam ir além, quem sabe, marcou de algum modo. O que há por trás da determinação de profissionais famosos também influencia pessoas anônimas. Se a vida de Sadione fosse escrita num livro, a parte de agradecimentos certamente iria para uma professora do ginásio. Com certeza, Dona Deise. Com certeza. Hoje, o abraço ainda traz o mesmo carinho de 30 anos atrás.
A lembrança é de uma pessoa que não media esforços para ensinar o caminho certo. Aos 16 anos, Sadione, armado, participou de um assalto nesta esquina, bem perto da escola onde estudava, e foi parar na cadeia. Dona Deise achou que não podia desistir do rapaz. Foi até a delegacia e, para tirá-lo da prisão, assinou um documento como responsável pelo aluno. Primeiro, foi necessária uma bronca muito grande. Ele havia errado feio. Aí ele me disse: a senhora pode me tirar, que a senhora nunca mais vai se arrepender disso. Eu não me arrependi. O ex-aluno nunca mais se envolveu com crimes e hoje é vigia de um hospital. Continuo batalhando até hoje, trabalhador, e ela me fez ver esse outro lado da vida que é maravilhoso. Ela não só foi professora, é muito amiga. Confiança não se conquista da noite para o dia e não é só dentro da sala de aula. É um processo que exige palavras certas e gestos que aproximam. A professora Deise aprendeu isso com os próprios alunos. Muitos deles vinham armados para a escola e as armas ficavam guardadas na gaveta, sob a guarda da professora, a pessoa em quem eles mais confiavam. Se eu falasse com arma não dá, ou eles se afastariam da escola, o que seria muito pior, ou eles passariam a me mentir. Então, houve um trato. Vocês vão vir com as armas e vão guardá-las nessa gaveta. E eu vou andar com a chave penduradinha no meu pescoço. Aí começou um trabalho de equipe sobre violência, sobre o que representava isso, e vagarosamente um deixou de trazer outro. Ao final do ano, nós não tínhamos mais armas dentro da escola. E já são muitas gerações com o mesmo ideal. Madalena, outra ex-aluna de Deise, foi estimulada a seguir a mesma missão. Ela hoje é professora e repassa os valores que aprendeu na sala de aula. Não só ser um aluno excelente em matemática, em biologia, em português, mas ser uma excelente pessoa. O exemplo da Deise eu tirei para a minha vida e tento passar esse exemplo para os meus alunos.